Então, boa tarde, pessoal. Boa noite para quem estiver depois assistindo. Boa madrugada, seja lá que hora seja. Então, nós estamos estudando, né, dentro da química orgânica, as funções oxigenadas e nitrogenadas. Na aula passada, nós voltamos o nosso olhar no reconhecimento dos grupos funcionais. Então, vocês podem voltar a assistir essa aula, tá certo? Tirar todas as dúvidas, qualquer coisa, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha, que a gente está comentando para vocês a respeito da sua dificuldade. Hoje nós vamos, né, voltar, né, o nosso olhar aqui para identificar, tá certo? Classificar e entrar um pouquinho na parte de nomenclatura. E depois, né, mais adiante, a gente vai entrar na parte de isomeria, tá certo? Então agora nós vamos passar um pouquinho para vocês sobre a questão da nomenclatura. Todos devem recordar, se não recorda, volta lá no vídeo que nós estamos falando de nomenclatura de hidrocarboneto. Como nós já sabemos, os hidrocarbonetos são base para derivar todos os outros grupos funcionais que existem. Então, de maneira análoga, né, não podia ser diferente para dizer a nomenclatura conforme a recomendação da União de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, tá certo? Nós vamos seguir o mesmo esquema de proposição. Então, que esquema é esse? Nós vamos estar adotando essa sequência aqui, pessoal. Prefixo, infixo e sufixo. Todas as vezes quando nós estudamos lá a parte de hidrocarboneto, quando fala de prefixo, nós estamos nos referindo à quantidade de átomos de carbono presente lá na cadeia principal. Se tem um carbono, vai receber o prefixo met, 2 carbono et, 3 carbono prop. Lembrando, pessoal, quando tem 3 carbonos, além do próprio, existe o iso. E esses radicais nós já vimos também em aulas passadas que vocês podem estar assistindo aqui através, né, do canal do YouTube. Então, o que é que vai acontecer? 4 carbono, but, aí tem o sec-butil, tess-butil, isobutil, todos têm 4 carbono, mas muda dependendo do posicionamento ao longo da cadeia. 5 carbonos, pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec e assim por diante. Depois vocês podem consultar outras literaturas, onde vocês vão encontrar o prefixo de acordo com a quantidade de átomos de carbono envolvido na sua cadeia principal. Se você também não lembra o que é cadeia principal, você pode estar retornando outras aulas aí, mas em geral, se você tem, vamos dizer assim, uma cadeia com carbonos saturados, é aquela que vai comportar a maior quantidade de carbonos possível de uma maneira sequencial. Quando nós estamos falando em termos de nomenclatura no infixo, nós estamos falando da saturação da cadeia. O que é isso? O tipo de ligação que vai aparecer entre os carbonos. Pode ser saturada, vai aparecer an. Insaturada, se só tem uma dupla, aparece en. Se tem duas duplas, di, para representar as duas, e en, para dizer que é uma dupla. Uma tripla, in. Duas triplas. Eita, aqui tem um erro grande, né? Como é que eu boto tri-in aqui se são duas triplas? Então, isso aqui está errado, né? Está equivocado. Vamos corrigir. Então, aqui seria di-in. Tá certo? Di-in. Porque são duas vezes a tripla ligação. Agora, se fosse três triplas, aí sim, tri-in. Tudo bem, gente? Atenção geral. Olha para cá. As regras vistas para os hidrocarbonetos também devem ser consideradas aqui quando pertinente. Tá certo? E o sufixo é o indicativo da função, gente. Que é isso? É um hidrocarboneto? É um álcool? É uma acetona? É um aldeído? É um ácido carboxílico? Uma amina? Uma amida? Um éter? Um éster? O que é que vai mudar? A terminação. Ora, se for um hidrocarboneto, o sufixo é O. Se for um álcool, o sufixo é ol. Mas, professor, se for ol, também pode ser fenol. Se for ol, também pode ser enol. Mas vocês já aprenderam. Quando diferenciar um do outro? Se for OH no carbono saturado, esse ol vai indicar um álcool.
OH no carbono insaturado, o O vai indicar enol. OH no anel aromático, o O vai indicar fenol. Tá certo? Cetona termina em ona. Aldeído começa com al, por exemplo, vai terminar com al de aldeído. Ácido carboxílico, olha o que eu disse na aula passada. Ácido e tem óico no final. Éster. Sempre, pessoal, você vai ter a nomenclatura desse jeito. Ó. Pega o hidrocarboneto que está junto da carbonila. Carbonila é isso aqui. C dupla O. Carbonila. Vai pegar ele, o nome do hidrocarboneto. Por exemplo, tem 3 carbonos. Prop. Então, você vai botar propanoato de... Pega o radical que está ligado ao oxigênio. Lembrando que o éster é assim, né? Não é assim o éster, C dupla O, O. Então, quem tiver junto disso aqui, você vai pegar o nome do hidrocarboneto. 3 carbonos. Propanoato de... O resto que sobrou, radical ligado ao oxigênio. Por exemplo, tem 3 carbonos. Prop mais ila. Propila. 4 carbonos. But mais ila. Butila. A gente vai ver mais para frente. Então, isso aqui é só para dar um aquecimento, para que você preste atenção como isso vai estar interligando. Éter. Parece com éster. Olha como você vai fazer. Identifica o O. Aqui está a cadeia. Identifica o O. Identificou? Você vai olhar para a direita e vai olhar para a esquerda. E vai fazer isso daqui, ó. Pega o prefixo que tem o número de carbono menor e acrescenta ox. Pega o prefixo do número de carbono maior, mais o tipo de ligação, mais O. Vixe, Maria, deu um nó no meu juízo agora. Entendi, foi nada. Eu também não, porque eu falei muito apressado, mas a gente vai entender. Então, o que é que você vai fazer? Ó? Imagina que aqui você tem um carbono. Vamos começar devagarinho. CH3. E aqui você tem 2 carbonos. CH2, CH3. Olha o que está dizendo. Isso aqui é um carbono, esse aqui tem 2. Então, a nomenclatura é ache o O, achei. Agora eu vou olhar onde tem menos e onde tem mais. E qual é a ordem de comando? Você vai fazer o seguinte. O número de carbono menor, esse aqui, só tem um. Um é met, não é? Então, você vai falar met mais ox. Metox. Tá certo? E vai agora para o segundo, que tem 2 carbonos. Et, ligação simples, an, e termina aqui com O no final. Eita, professor, é como se eu estivesse dizendo o nome de um hidrocarboneto. Perfeitamente. É como se eu estivesse dizendo, por exemplo, etano, propano, butano, pentano, hexano. Com ligação simples, Mas se fosse uma ligação dupla, en. E se fosse uma tripla, in. Tá certo? Então, como seria o nome desse composto? Acha o O. Olha o lado menor e olha o lado maior. Professor, os dois lados podem ser iguais? Pode. Um você acrescenta ox e o outro você segue o hidrocarboneto terminando com O no final. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o menor é esse, só tem um carbono. Met mais ox. Metox. E no final agora, o outro. 2 carbono, et. Só tem ligação simples, an. É um hidrocarboneto, termina em O. Então, como é o nome? Metox etano. Alguém não entendeu? A gente vai ver mais para frente, tá? Isso aqui é só para esquentar. Aí, no caso, vai ser tudo junto, metoxetano, uma palavra só. Isso, tudo juntinho. Se for uma amina, aí é que é fácil ainda. Você vai pegar o radical, que é o radical. Um carbono met, tá aqui, ó. Olha, olha, olha. Um carbono met, 2 carbono et, e assim vai. Coloca o radical mais il e acrescenta a palavra final, amina. Professor, então quer dizer que quando a nomenclatura IUPAC que apareceu o nome amina, é porque a função é amina? Perfeitamente. Professor, quer dizer que quando terminar em O é um álcool? Não necessariamente. Você vai ter que olhar
a conjuntura, tá certo? Se indicar a posição de um carbono, esse OH na posição de um carbono saturado, álcool. Se for num insaturado, enol. Se for num anel aromático, vai aparecer consequentemente o nome benzeno, tá certo? Alguma coisa desse tipo para indicar para você que ali tem um anel aromático. Aí seria álcool. Se terminar com ona, é característico de uma acetona? Sim. Se terminar em al, é porque é um aldeído? Sim. Se aparecer o nome ácido, é porque é um ácido carboxílico? Sim. Ou você olha oico no final, tá certo? No caso do éster, busque isso aqui, gente. No nome, atoíla. Apareceu atoíla no nome, não importa o tamanho do nome, é um catatal, vai ser um éster. Apareceu ox no meio do caminho, não tem outra função a não ser éter. Tá certo? E a amida? A amida você vai seguir como se fosse parecido com a amina. Como que você vai fazer? Ó? Nome do ácido carboxílico sem o ácido. Porque a amida parece muito com o ácido carboxílico, gente. Olha o ácido carboxílico. C dupla O, eita, OH. Olha a amida, também tem C dupla O, só que em vez do OH, é um NH. Então se parecem, mas não é, tá certo? Então observa, C dupla O, OH, C dupla O, NH2. Então nesse caso aqui você vai ter uma amida. Então o nome você vai imaginar como se fosse o nome de um ácido. Só que tira a palavra ácido, é desnecessário. E vai acrescentar o que no final? Amida. Você vai tirar ó, isso e vai acrescentar somente amida ao nome desse ácido. Congela um pouquinho a tua imagem que quando a gente colocar os exemplos você vai acompanhar melhor. Então vamos brincar. Vamos começar com o mais simples de todo. O que são aletos orgânicos e qual a sua nomenclatura? Gente, aleto, nós já vimos de maneira geral, que é todo composto orgânico que contém ao menos um halogênio. Halogênios são aqueles elementos do grupo 17 da tabela periódica. Elementos bastante eletronegativos. O maior deles é o Flu. Então, se aparecer Flu, cloro, bromo e iodo ligados numa cadeia carbônica, qual é o nome do grupo funcional? Aleto de alquila. Também a gente pode chamar de aleto orgânico, que aqui a gente representa por esse X. E esse R é o radical geral, é o resto da cadeia carbônica. Então, se você tem uma cadeia carbônica e nela tem um X que indica para nós um halogênio, fluclorobromiiodo, isso é um composto halogenado, cuja função orgânica nessas situações é um aleto de alquila. Ou seja, você vai substituir um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio a um hidrocarboneto, tá certo? De um hidrocarboneto. Olha os exemplos aqui embaixo. Aqui, trocou o hidrogênio que tinha aqui, do hidrocarboneto, por um aleto. Aqui trocou os 2, aqui trocou os 3 e aqui trocou os 4. Todos esses compostos aqui, pessoal, caracterizam a função halogeneto de alquila ou um aleto, tá certo? Simplesmente você pode dizer um aleto. Qual que é o nome desses compostos? Olha, gente, como é fácil. Cl é o que, gente? Que elemento químico é esse? Cloro. Br, bromo. I, iodo. F, flu. A nomenclatura é a mesma. Então, você vai começar assim, ó. Cloro e parte agora para o hidrocarboneto. Como é o nome do hidrocarboneto que só tem um carbono? Mete. Mete. Só tem ligação simples? Metano. É. Então, como é o nome desse composto? Clorometano. Olha, se só tem um carbono é metano, mas tem 2 cloro. Diclorometano. Tem 3 cloro. Triclorometano. Professor, se não tivesse só um carbono, tivesse 2 carbonos, como seria o nome aqui no final? Etano. Etano. 3 carbonos. Propano. 4 butano. 5 pentano. E assim por diante. Lembrando, gente, que é metano, ou seja, tem um an aqui, porque as ligações são simples. Mas se fosse uma ligação dupla, no lugar do an seria Em. em. E se fosse uma ligação tripla?
In. In. Viram como é fácil? Então não tem por que você criar casos. Olha para cá, 4 cloro, tetracloro, metano. Facílimo, né? Olha outro exemplo aqui, ó. Tô aumentando a cadeia agora. Quantos carbonos tem aqui? 2. Já sabe que no final vai ser etano. 2 carbonos, etano. 5 carbonos, ó, numera a cadeia. Aí ninguém perguntou. Como que vamos numerar a cadeia? O grupo funcional tem prioridade. O que é que eu quero dizer com isso? Comece a numerar dele. Então, se o cloro tiver aqui, não invente de começar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, da direita para a esquerda. A prioridade é o grupo funcional. Assim como a gente estudou, né, como nós estudamos os hidrocarbonetos que tinham a ligação dupla ou tripla e essas ligações não tinham prioridade, do mesmo jeito é o grupo funcional. Então, se tiver o grupo de um aldeído, se tiver o grupo de uma acetona, a prioridade é a proximidade desses grupos. Então, numera aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos com ligações simples, como é o nome? Pentano. E vai o restante agora, ó. Na posição 1 tem um cloro, na posição 2 tem outro cloro e na posição 4 tem outro cloro. Separa por vírgula, 1, 2, 4, tricloro, coloca os hífens, pentano. Esse hífen aqui pode ser dispensável, tá bom? Mas em geral ele aparece. Olha em cima, a posição 1 tem 2 cloro, então você coloca 1. Só podia botar um cloro, professor? Ou melhor, um dicloro? Não, você tem que indicar corretamente. Se tem 2 cloros, ambos estão compartilhando a mesma posição, você vai colocar 1 dicloroetano. 2 dicloroetano. Olha esse outro aqui, ó. A mesma coisa de cima, ó. Só que só tem um cloro. Professor, por que o senhor não botou um cloroetano? Porque nesse caso só tem ele, então pode dispensar. Mas se eu botar está errado? Não está errado. Então, tanto faz você dizer um cloroetano, como deixar simplesmente cloroetano. De onde vem esse etano, gente? Aqui, ó. Olha o grupo etano aqui, ó. São 2 carbonos com ligação simples e é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Então, etano. E aqui o cloro. Aqui, ó. Cloropropano. Olha esse outro aqui, ó. I é iodo. Iodo, o quê? Como é o nome disso aqui? Não é o anel aromático? O anel aromático, quando você traduz para a nomenclatura, chama de benzeno. Pense que alguém está para o trabalho e você vai benzer. Você vai pegar água, você vai benzer. Certo? Então, você vai dizer assim, iodobenzeno. Nesse caso aqui, ó, tem flu nessa posição aqui que você chama 1, 2, 3. Então, 1, 3, difluobenzeno. Sempre que aparecer um anel aromático na nomenclatura, chama de benzeno. Tá certo? Olha o outro aqui, ó. 1, 2, ó. 1, 2, diclorobenzeno. Difícil? E se tivesse aqui, gente, outro cloro nessa posição aqui? Como seria a nomenclatura? Tricloro. Mas e as posições? 1, 2, 4, 1, 2, tricloro. 4, tricloro, benzeno. Se no lugar aqui tivesse flu e aqui nesse 2 aqui tivesse um cloro. Quero ver agora. 1, 2, 3, triflu. Não, aqui eu estou dizendo que é um cloro. Deixa eu desenhar direitinho. Na posição 2 aqui eu estou botando um cloro. Qual seria? Cloro e flu são a mesma coisa? Não. Não, então teria que colocar o nome do cloro e seguir a ordem alfabética. Então começava primeiro por quem? Fica 2 cloro, Vamos lá. 3 diflu. Isso, 2 cloro, 3 diflu e o resto seria o benzeno. Ok, gente? Cuidado, o que aprendemos nos hidrocarbonetos aplica-se aqui também. Tudo bem, gente? Então, se eu chegasse para você, olha só a provocação que eu vou fazer agora. Se eu chegasse para você
dissesse 1,2-dicloroetano, a qual função orgânica essa nomenclatura está associada? Letra A, aleto. Letra B, hidrocarboneto. Letra C, álcool. Qual seria a alternativa correta? Seria um aleto? Um aleto. Então, olha o nome. 1,2-dicloroetano. Etano vem a parte do hidrocarboneto. E aqui tem um cloro, que é um halogênio. Então, como é o nome do grupo funcional? Aleto orgânico, ou também a gente já viu aqui que pode chamar de aleto ou halogeneto de alquila. Certo, gente? Vamos um exemplo na prática, né? Onde é que a gente encontra isso? Olha essa brincadeirinha aí. Olá, madame, gostaria de experimentar nossa nova linha de perfume? Claro! Aí você vai dar um spray e ela cheira. Qual o nome? Bufo, caiu aqui no chão. Cuidado, minha gente, não vão sair cheirando coisas por aí. Tem que ter rótulo. E não confie em tudo que colocam para você cheirar. Tá certo? Por gentileza, leiam os rótulos, se identifiquem, tenham consciência das substâncias. Porque pode acontecer diversos acidentes. Eu estou falando aqui do clorofórmio, que tem essa fórmula aqui. HCCl3. É como se fosse isso aqui, ó. Carbono, hidrogênio, cloro, cloro, cloro. Qual seria o nome disso aqui, gente? Se chama clorofórmio, mas o nome é isso aqui, ó. 1, 2, 3, triclorometano, que nós vimos na aula já. Aqui, ó. Tá aqui, triclorometano. Essa é a forma do clorofórmio. E o que é clorofórmio? Começou a ser utilizado como anestésico para fins cirúrgicos. 1847, ou seja, século XIX. Atualmente não se emprega mais o clorofórmio com esta finalidade, porque está provado que ele pode causar paradas respiratórias e danos irreparáveis ao fígado. Então eu trouxe só para contextualizar para vocês. Então quem tiver curiosidade, procura. Seco para fins anestésicos, consequentemente deve ter usado na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Quantas pessoas sofreram, né, ferimentos e precisavam, né, cicatrizar, amenizar as dores. Então, certamente, teve muita aplicação nessa época. Então, estou falando de Segunda Guerra Mundial, mas Segunda Guerra Mundial é muito depois de 1847, tá certo? Então, aqui é o período que começou a ser utilizado com esse fim aqui, tá certo? Então, fiquem atentos a isso, trouxe só para contextualizar. Outro exemplo, o DDT, é um dos mais conhecidos inseticidas de baixo custo. Foi utilizado inicialmente na época da Segunda Guerra Mundial para controlar doenças transmitidas por insetos como malária, tifo e febre amarela. Em muitas partes do mundo, seu uso foi proibido por apresentar efeito acumulativo no organismo e, por sua vez, né, poder causar interrupção, né, do equilíbrio natural do meio ambiente, envenenando alimentos como verduras, carnes e peixe e ainda enfraquecendo as cascas de ovos de aves. Então tá aqui um exemplo, DDT is a good for me. Então tá aqui, DDT é bom para mim. Então eles estão dizendo aqui de uma forma meio que fazendo uma crítica. Tenham cuidado com os efeitos de acumulação, né, que já foi aqui reportado. Então aqui está o nome desse composto. Veja que já é bem mais crítico o nome. Então esses nomes já são mais críticos para você dizer a nomenclatura. Mas vamos olhar para esse nome e vamos associar cada parte, né, olhando para esse composto. Ó, dicloro. Então eu estou me referindo a isso aqui. Dicloro. Dicloro. Difenil. Fenil lembra o anel aromático. Tá aqui ele, tá aqui o outro. Tricloroetano. 1, 2, 3. Tricloro, 2 carbonos aqui do etano. Essa nomenclatura, pessoal, dificilmente eu vou pedir para que vocês estejam fornecendo. Então, é mais para você olhar o nome e, através do nome, olhar para a estrutura e identificar onde é que cada partezinha dessa
faz parte. Então, diclorodifenil, então eu estou me referindo a isso aqui, ó, da estrutura. E a parte tricloroetano, eu estou falando disso aqui, ó, 3 cloro e 2 carbono etano. Tudo bem? Então é mais para identificação. Olha outro exemplo aqui, ó. Os dois compostos mais comuns desse grupo de substâncias são o tricloroflumetano. Olha, tricloroflumetano. Lembrando, cloro vem primeiro do que o flu por ordem alfabética. Dicloro, diflumetano. Genericamente, esses compostos são conhecidos como CFC, clorofluorcarbono. São utilizados como propelentes em aerosóis. Pensa aqueles dispositivos que tem pressão, desodorante, né? Só que hoje em dia não tem essas substâncias nos desodorantes. Vocês podem até ir nos supermercados, observar os rótulos, tá certo? E verificar a presença de CF6, tá certo? Então, hoje em dia já é banido, não é para ter esse tipo de substância. E como líquido, refrigerantes em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. Uso de aerosóis e eventuais vazamentos em aparelhos de refrigeração liberam os freões para a atmosfera, ocasionando um sério problema ambiental. Por isso, estes podem destruir a camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta. Os CF6 reagem com o ozônio da seguinte maneira. Então, tá aqui ó, o exemplo de CFC. Ó. CF2Cl2 é isso aqui. Ó. CF2Cl2 é o diclorodiflumetano. Ele vai reagir com a radiação ultravioleta e vai produzir isso aqui, gerando um Cl com essa bolinha que nós chamamos de radical livre, que isso é perigoso demais ao meio ambiente e vai causar esses problemas que já foram apresentados na leitura desse fragmento textual. Então, o que é que você tem? Ó? Esse CFC, por sua vez, vai atacar o ozônio, que é o O3, vai destruir a camada de ozônio, produzindo esse outro radical livre, que é mais perigoso ainda do que esse, que é o ClO, com esse pontinho aqui na forma radicalar. Isso vai se combinar com o oxigênio do ar. Outra porção do ClO vai atacar outro átomo de oxigênio que está disperso na atmosfera e vai produzir o quê? Outro radical Cl, formando uma molécula de O2. O que se chama a atenção aqui? É a produção desses camaradas aqui que vai causar os diversos problemas ambientais. Certo? Então, isso aqui eu trouxe mais, não é aula de química ambiental, mas eu trouxe para contextualizar a presença desses haletos orgânicos e os malefícios, os prejuízos que podem acarretar ao meio ambiente. Então, aqui nós temos, quando a válvula é comprimida, a pressão interna do recipiente diminui, o que provoca a vaporização de propelentes, o qual escapa para o ambiente misturando uma parte, misturando a uma parte do produto. O CFC está sendo substituído por outras substâncias como butano, que não ataca a camada de ozônio. Tá certo? Então, isso aqui é mais para que a gente possa contextualizar a presença dessas substâncias nesse grupo funcional haleto orgânico. Tudo bem, gente? Tem o último exemplo aqui, que é a dioxina, tá certo? A dioxina, existe várias dioxinas, mas a mais tóxica é essa que tem essa nomenclatura aqui, ó. 2,3,7,8 tetracloro dibenzeno p-dioxina, que também pode ser abreviado por 2,3,7,8 TCDD, tá certo? Então, pode ser originada como um subproduto na produção de inseticidas clorados, ó. Então, tá aqui tetracloro. Isso aqui, gente, é extremamente perigoso para o meio ambiente e causa o que está aqui, ó, efeito acumulativo. Pode aparecer em ovos, carne de boi, porco, galinha, peixes, produtos que utilizam leite na sua fabricação e etc.
A intoxicação por dioxina pode levar a doença como câncer de mama, de testículo ou de próstata. E endometriose, entre outros, né, problemas podem ser desencadeados. Pode ser originado como subproduto na produção de inseticida clorado e também na queima de hidrocarbonetos clorados, na poluição de indústrias de papel que utiliza o cloro como alvejante e ainda na produção de PVC aí policloreto de vinila, tá certo? Então, gente, mais um exemplo para mostrar a presença de halogenetos orgânicos acarretando aí sérios problemas acumulativos, trazendo, se nós nos alimentamos da carne de boi, da carne de porco, da galinha, de peixe, de ovos, isso consequentemente vai chegar através, né, do percurso da cadeia alimentar a nós que somos consumidores diretos, né, desses produtos aqui. Tudo bem, gente? Na questão do álcool, nós já vimos que o álcool é caracterizado quando a hidroxila está ligada no carbono saturado. Qual que é o nome do composto? Você vai fazer prefixo, infixo, sufixo. Prefixo, o número de carbonos, vai acrescentar o tipo de ligação, an, en ou in, e vai terminar com ol do final. O álcool pode ser primário, secundário e terciário. O princípio é o mesmo quando nós classificamos o carbono. Carbono primário está na extremidade. Secundário, quando está ligado a 2 carbonos. Terciário a 3. Quaternário, quando o átomo de carbono está interligado a 4 átomos de carbono. No caso da classificação do álcool, ele é primário quando o OH está no carbono primário. Secundário, quando o OH está no carbono secundário. Terciário, quando o OH está no carbono que é terciário. A nomenclatura, como que nós vamos fazer? Primeiro, coloca o nome de carbono. 2 carbono aqui, et, só tem ligação simples, an. Olha o OH, ol. Como é o nome? Etanol. No de baixo, o OH numere a cadeia. 1, 2, opa, o professor cometeu um erro aqui, ó. O grupo funcional tem prioridade, então você vai numerar perto dele. Nesse caso aqui, tanto faz, ó. Então, se eu numerar 1, 2, 3, vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, você vai ter na posição de número 2, vai aparecer o álcool. Então, você vai colocar 3 carbono, propan. Professor, por que propan e não propen? Só tem ligação simples. Então, aqui é prop, porque tem 3 carbono, an. As ligações são simples. E na posição de número 2 tem um OH. Então, propan 2, ol. Também antigamente chamava assim, gente. 2-propanol. Hoje não, hoje já é assim, ó. Propan indica a posição do grupamento hidroxila na estrutura que você estiver analisando. Embaixo, o álcool pode ser terciário. Professor, por que terciário? Olha esse OH, ó. Esse carbono aqui é terciário. Então, isso aqui é um álcool terciário. Qual o nome dele? Numera a cadeia. 1, 2, 3. Vamos começar por isso aqui, que é um radical metil. Então, 2-metil, 3 carbonos. Propan, 2-ol. Por que 2-ol? Porque na posição de número 2 tem um OH. Tudo bem até aqui? Olha o outro exemplo aqui, ó. Olha aquilo que eu falei, ó. Cuidado! A numeração leva em conta a extremidade mais próxima. Então, aqui 1, 2, 3 e não 1, 2, 3 da direita para a esquerda. O OH começa mais perto dele. Então, 1, 2, 3. Quantos carbonos tem aqui? 3. Propan, 1, ol. Professor, se eu dissesse propanol, estava correto? Tá, porque aqui é o primeiro, tá certo? O de baixo, agora está na posição número 2. Olha a diferença desse para esse. Propan, propan. Só um instante. Posição 1, 1-ol. Posição que ele está ocupando aqui, 2, 2-ol. Aqui é um álcool primário, aqui é um álcool secundário, porque ele está ligado no carbono secundário. Pois não? Então, falando sobre o outro slide, a gente tem que nomear a ramificação primeiro, né? Isso, você vai começando por perto dela. Quanto mais perto, melhor.
Eu não estou vendo o mouse, eu não acredito que ele travou, não. Já acontece isso, né, nas nossas aulas. Deixa eu ver se eu uso aqui. Ele travou, gente. Significa dizer que nós vamos dar uma parada. Ele não vai responder. Eu vou logo encerrar para a gente não ficar falando. Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, gente. É o melhor, ele não vai parar. Eu vou ter que reiniciar tudo. É impressionante isso.